Olá, pessoal. Ótimo dia a todos. E aí, obrigado aí pela presença de vocês. A gente está começando aqui mais um papo, mais um webinar. E aí, hoje, trazendo um convidado super especial, falar algumas novidades para vocês. Então, bom, deixa eu me apresentar primeiramente. Nem todo mundo me conhece. Meu nome é Leonardo Santos, eu sou CEO aqui da Endeavor. A gente é uma unidade, né, de negócios da Vetex. E um prazer estar aqui trazendo um pouco mais de conteúdo, falando um pouco mais para vocês, de algumas coisas que a gente entende que são extremamente relevantes, né, e importantes para esse momento de retomada agora das lojas, reabertura, retomada do varejo. Então, espero que a gente tenha aí um papo muito produtivo. A gente vai deixar aqui, vocês vão ter o chat está aberto, tá, pessoal? Então, a ideia, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, fazer algum comentário, interagir com a gente, fiquem extremamente à vontade de interagir. Acho que a ideia é no final, assim, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai procurar abrir um espaço no final para poder responder, talvez alguma coisa, alguma questão que vocês coloquem, tá? Então fiquem muito à vontade de interagir, sejam muito bem-vindos. A gente trouxe hoje para bater esse papo com a gente o Luiz Guilherme. Ele é sócio-diretor do Friedman. Acho que o Friedman dispensa apresentações, mas enfim, de certa forma é uma das principais consultorias, né, de vendas e varejo que a gente tem. Está completando 30 anos no Brasil, então acho que o Guilherme depois vai poder compartilhar um pouco com a gente dessa trajetória. Ele tem uma história muito, muito bacana com o Friedman. E a gente vai, hoje também tem acho que um anúncio super bacana. Quem conhece a Endeavor e o Friedman sabe o quanto a gente sempre teve muita sinergia, mas a gente, de fato, nesses últimos tempos, agora tem estreitado a relação, então a gente agora tem uma parceria consolidada e que a gente vai explorar um pouco, falar um pouco disso, uma parceria que vai trazer muito benefício do ponto de vista para quem é cliente Friedman, para quem é cliente Endeavor, para o mercado de varejo como um todo. Acho que a gente vai unir forças ainda mais para impactar e ajudar, né, o varejista a se tornar cada vez mais produtivo, conseguir implantar metodologias que façam sentido, que ajudem no desempenho e, obviamente, na retomada das vendas. Então, a ideia hoje é a gente bater um pouco esse papo para falar de caminhos, de processos, como é que a gente consegue acelerar a venda, né, nessa retomada. A gente sabe que retomada de loja, só abrir loja, né, é um passo da retomada. A retomada ela é muito maior do que a gente só reabrir as lojas. A gente vai estar, de fato, se deparando com um mercado novo. Então, acho que esse papo ele é muito enriquecedor e a gente espera muito que contribua, de alguma forma, vocês saiam daqui com algum input, com alguma informação, com algo que ajude vocês aí nessa reabertura das lojas, nessa retomada. E aí eu quero convidar aqui o Guilherme para vir aqui falar com a gente. Guilherme, se apresenta aí, fala um pouco aí de Bom você e dia, vamos começar bom esse dia. bate-papo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, com a Endeavor, né, conforme o Léo já mencionou aí, cada vez mais estreitando essa relação entre Friedman e Endeavor. Deixa eu me apresentar rapidamente. Bom, está escrito Luiz Guilherme, mas eu abandonei o Luiz quando eu nasci, porque na minha casa somos todos Luiz. São 4 irmãos, todos Luiz, e meu pai ainda é Luiz. Então, esquece, ligava lá para casa, chamava o Luiz, eu ia ser o quarto a chegar, né? Então, eu abandonei o Luiz. O pessoal me conhece no mercado como Guilherme, ou então como Baldatti, tá? Meu sobrenome. E aí já diz a minha origem, eu sou de família de origem italiana, nasci no Rio de Janeiro, já fiz 18 mudanças na minha vida, já morei um bocado de canto por aí. E eu tive uma oportunidade de morar nos Estados Unidos quando eu fui fazer faculdade, e lá eu conheci o varejo. Lá eu comecei a trabalhar como vendedor de loja e achava que aquilo era só um bico temporário enquanto eu morava nos Estados Unidos para ganhar um dólar, né? Mas, pelo contrário, eu me formei em algo completamente diferente. Eu me formei em design de produtos, mas o que acabou acontecendo? Abandonei o design e fui trabalhar, voltei a trabalhar no varejo. Então, eu estou há quase 30 anos trabalhando no varejo. Comecei como vendedor e a minha carreira seguiu um caminho muito bacana de desenvolvimento de pessoas, né? Eu sempre fui da área comercial, mas sempre fui ligado ao desenvolvimento das equipes de vendas. E isso para mim é muito gratificante. Eu acho que o meu maior barato, o que eu mais gosto na vida é, de fato, compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, né? Compartilhar oportunidades para as pessoas fazerem o seu sucesso dentro das suas carreiras de varejo. E é por isso que eu hoje estou aqui
junto com o Léo, junto com a Endeavor, né, o Friedman junto com a Endeavor, para a gente poder compartilhar um pouco mais de conhecimento nesse momento que a gente que é tudo novo para todo mundo, mas a gente tem uma história e que a gente tem crenças e a gente tem algumas certezas, inclusive, de caminhos ou de processos que a gente pode ajudar vocês a implantarem dentro das suas lojas e a gente ter uma retomada mais segura e com maior sucesso nas vendas. Tá? Maravilha, Vamos lá, Léo, Guilherme. porque Obrigado afinal aí. de contas, ficar se apresentando não vale de nada. O que vale mesmo é o que a gente vai falar aqui para a turma em termos de oportunidades. Legal, cara, bacana. Mas, de certa forma, acho que é bom, né? O pessoal te conhecer um pouco mais e saber um pouquinho da origem, da trajetória. Mas vamos lá, Guilherme. Acho que a gente está. O fato é que a gente está vivenciando um momento, acho que para o varejo, que é desafiador em diversos aspectos. Obviamente, a ideia aqui não é ficar falando de crise especificamente, mas obviamente que a gente precisa olhar e entender que é um cenário muito novo para todo mundo, né? E a gente vai falar um pouquinho de loja física, né? Acho que principalmente é a nossa grande expertise. E a gente percebe que, cara, não é algo que se podia estar preparado, né? Tem coisas que você se prepara para, mas uma crise desse tamanho, de você, de repente, pegar uma rede com todas as lojas fechadas, e aí a gente, né, faz um trabalho gerando valor para lá e fala, caramba, como é que a gente passa por isso tudo? E aí a gente percebe que algo que já vinha acontecendo, Guilherme, que eu queria puxar um pouco no início do nosso papo, a gente já vinha falando de uma mudança no papel da loja física. A gente percebia que isso já vinha acontecendo, obviamente, isso foi extremamente acelerado por causa da Covid-19, né? Coisas que a gente já vinha falando, a gente tem visto grandes mudanças em muitas empresas, talvez coisas que estavam planejadas para 3 anos sendo executadas em 3 semanas, alguns um mês. Então a gente percebeu de fato que a Covid acelerou muitas coisas e uma delas, de fato, é esse papel da loja. A gente sempre teve culturalmente aqui no Brasil, mas acho que nem é só do Brasil, acho que se você olhar universalmente, a gente sempre teve a loja como um ponto de venda, né? E a gente percebe que a loja ela precisa tá passando por uma transformação onde a função essencial também é gerar experiência, gerar relacionamento, atrair o consumidor. Então, talvez seja uma das formas que as marcas vão usar para se conectar com os consumidores e acho que a venda é uma consequência. Então, acho que a gente tem conversado um pouco sobre isso. E aí eu queria pegar, assim, na tua avaliação, em meio a todas essas mudanças no papel da loja, quais processos que são muito importantes que a gente entende que precisam ser preservados, né? Coisas que a gente fala, cara, beleza, tem muita coisa mudando, mas isso aqui a gente precisa preservar. E o que você observa de novos processos que estão surgindo no meio de todas essas mudanças aí? Passa um pouco da tua visão, da tua experiência nesse sentido para a gente. Vamos lá. Léo, de fato, né, a gente já vinha percebendo no mundo, né, e inclusive eu vou citar aqui a última edição da NRF, a gente se encontrou lá, a gente teve a oportunidade de ver alguns painéis iguais, mesmos painéis, e a gente percebia o seguinte, o varejo, durante os últimos anos, o varejo norte-americano durante os últimos, sei lá, 10 anos, falava muito só tecnologia, 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 e tudo era tecnologia. Ok. Só que esse ano a gente começou a ver também uma outra questão, que é a humanização da loja, né? Inclusive humanização de sites, né? As pessoas estão botando a figura humana dentro do site, por quê? Porque se existe uma coisa no varejo que vai ser sempre, é a relação humana, né? O varejo é feito de pessoas para pessoas, com pessoas, são pessoas, tá? Isso nunca vai substituir. E a gente viu nos Estados Unidos um movimento muito grande e as lideranças das grandes empresas norte-americanas já buscando exatamente um trabalho de foco na própria equipe, né, em valorização da equipe, em atrair pessoas, inclusive, para trabalhar no varejo, mas pessoas que gostem, que não vão trabalhar no varejo simplesmente porque é uma porta de entrada no mercado de trabalho, não, porque elas queiram fazer carreira no varejo. E isso é algo que o próprio Friedman sempre trabalhou. A gente sempre começou um treinamento de vendas dizendo assim, por que você está aqui? Porque você está esperando uma nova oportunidade? Não faz só isso, não. Faça a sua oportunidade dentro do varejo. Né? Então, isso não mudou. Para a gente não mudou. Só que o mercado começou a dar um outro olhar para as lojas físicas, como você falou. A loja física, se antes a gente tinha aquela coisa dos P's, né? Dos P's do marketing, um era ponto. Ponto hoje assim, a gente tem que quase que minimizar ele quase a nada. Porque o principal hoje
é pessoas. Esse P cresceu, o P de pessoas, né? Não é questão do preço, não é promoção, não é ponto. É pessoas e aí vem o restante. Até porque hoje a loja ela está estabelecida num ponto, mas ela tem que começar a expandir as fronteiras. Ela tem que começar, e não é e-commerce que eu estou falando. Eu estou falando que a loja tem que começar a alcançar um consumidor que está a quilômetros e quilômetros de distância. Como fazer isso? Através das pessoas que estão dentro da loja, né? Lá em 1950 tinha cadernetinha, né? Que você anotava, que o cara ligava e tal. Hoje a tecnologia chegou exatamente, e não digo que as lojas não têm que ter tecnologia. As lojas têm que usar a tecnologia, mas a tecnologia para quê? Para conectar as pessoas. Eu acho que essa foi a grande lição que eu vi em Nova York, e eu acho que isso como você falou, se intensificou demais. A gente pega, por exemplo, tudo que eu já escutei em live nos últimos 3 meses, fala assim, nossa, projetos que estavam lá 6 meses, em 2 semanas se tornaram realidade. Agora chegou a vez da loja física fazer essa transformação. Por quê? Porque as lojas físicas na pandemia, elas ficaram fechadas. Então, enquanto o quartel-general lá, né, o escritório, a parte estratégica, ficou funcionando em home office e pôde trazer projetos que estavam engavetados para a realidade em 2 semanas, agora é a hora da loja física fazer isso. Porque agora é que vai reabrir as portas. Então, vamos reabrir as portas colocando em prática tudo aquilo que a gente estava dizendo, não, depois eu faço, não dava tempo de... Agora não tem mais jeito, agora tem que colocar em prática. E tem que colocar em prática, até porque a loja mudou, né? Esse conceito do novo normal é fato. Por que é um novo normal? Porque os consumidores mudaram seus hábitos. Com certeza, as pessoas incorporaram outros hábitos em termos de hábito de consumo. E as lojas têm que se preparar para isso, né? Eu acho que, resumindo um pouquinho aí, senão a gente fala o tempo todo só dessa pergunta. Não, mas vamos lá. Mas não, acho que é legal, e aí você tocou num ponto que acho que é muito relevante, e aí, só pegando um gancho que você falou da NRF, que a gente falou muito, a gente vinha falando durante um bom tempo, acho que a gente estava falando muito de digital, acho que, né, você falou muito nos últimos anos, a gente viu essa questão da humanização, mas um aspecto que eu acho que é relevante, a gente falava muito de customer centric, né, que de você trazer o consumidor para o centro. E esse ano a gente percebeu que, na verdade, era uma questão de people centric, que não é só trazer o consumidor, mas trazer as pessoas para o centro, É isso e aí. aí empoderando. E uma das coisas que eu acho que foi muito forte para mim você falou muito de empoderamento, né, de você dar poder para as pessoas e tal, e acho que é uma transformação que, na prática, um pouco que você falou, como é que a gente expande as fronteiras da loja? A gente tem que empoderar a equipe, tem que, de fato, dar esse poder para a equipe, e aí o varejo tem que aprender a lidar com habilidades que a gente até então não pensava, né? Então a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre esses papéis, o papel da loja, das pessoas da loja, e eu vejo muito isso, assim, de fato, e eu acredito que essa crise ela ajudou a intensificar isso. Acho que muitas empresas, ou talvez as empresas que conseguiram entender a importância de ter as pessoas no centro, conseguiram tomar decisões e acelerar projetos que impactem, né, e valorizem de fato também as pessoas e como, né, não só os consumidores, mas as pessoas que estão envolvidas no processo. Concordo com você. Pessoas, né? E eu acho legal que muitas palestras da NRF, eles não falavam de people, eles falavam de human, né? O ser humano. Porque essa coisa da humanização mesmo, do olhar, porque uma pessoa, ok, mas o quanto você é humano, o quanto você olha pelo outro, o quanto você é solidário. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe muito isso também. Aquele olhar de você olhar para o outro como um ser humano. Então, e um conceito que eu escutei lá interessante foi do pessoal da Nordstrom falando o seguinte, que de certa forma acabou aquela relação do vendedor de loja física. Não é mais vendedor, é agora um embaixador da marca. Ele é mais do que... Vender é o resultado do trabalho que ele faz de conectar ele mesmo, pessoa, né, ser humano, com outro ser humano, a marca, ao negócio, porque o negócio também está humanizado. As empresas estão tendo propósitos, né? Quando a gente escuta falar de propósito, poxa, o nosso propósito é esse. Então, assim, aquelas empresas que... e aí a gente escutou muito falar assim, o varejo físico vai acabar?
Não, vai acabar o varejo físico medíocre. Aquele que só está pensando, né, em dinheiro, venda, resultado. Não, isso vai acabar. Isso vai acabar porque o consumidor não quer mais isso. Se ele quiser só o produto, ele vai no e-commerce. Ele vai em qualquer coisa que o produto chega até ele. Agora, quando ele vai a uma loja, é o que você falou, ele quer uma experiência. Ele quer uma experiência com a marca, ele quer uma experiência com uma outra pessoa, né? E aí, quando você fala de people centricity, né, ou seja, as pessoas no centro, também achei muito bacana o presidente do Walmart falando assim, por que trabalhar no varejo é bacana? Então, ele faz todo um trabalho de escutar as equipes, entender cada pessoa da equipe, porque tem que se tratar cada um no indivíduo, no individual, né? É óbvio, a empresa tem suas regras, mas você tem que trazer pessoas que tenham afinidade com o seu propósito, com o seu método de trabalho e tudo, né? E aí é que você começa a humanizar, porque as pessoas têm que ser embaixadores da marca, elas têm que estar ligadas o que a empresa propõe e o que ela também se propõe para a vida dela. Perfeito. E uma coisa que aí você tocou e eu acho que faz sentido a gente tocar um pouquinho mais, é que quando a gente tem falado muito de transformação, de mudança, mas aí eu acho que a clareza que a gente tem que ter que o grande pilar de tudo que a gente está vencendo de transformação, de fato, é a mudança de comportamento do consumidor, né? O consumidor, quando a gente traz de fato ele para o centro, a gente percebe por diversos aspectos que ele está passando por um processo acelerado de mudança, e já vinha acontecendo e também se intensificou agora. Eu acho que quando a gente olha para a loja, a gente fala do cuidado, porque para mim, assim, quando a gente fala de gerar experiência, tem muita coisa relevante que, de fato, a gente pode pensar em levar experiência, mas um aspecto cara, a experiência passa por pessoas, né? Acho que quando você busca qual a diferença, de fato, né, de eu querer ir numa loja, me relacionar numa loja, acho que tem uma questão humana, né? O ser humano, ele gosta, ele gosta desse relacionamento. Então, acho que a loja física, ela tem esse poder, mas, por outro lado, também essa transformação. Existe um digital que está presente, que vai intensificar. Então, você falou, pô, a loja física não vai morrer, mas ela vai sim estar cada vez mais dependente, ou o posicionamento das marcas no digital vai influenciar o resultado no físico. E aí, quando a gente fala de pessoas, como é que a gente prepara as pessoas, né, para se relacionar dessa forma com esse novo consumidor, de fato, um consumidor que está cada vez mais digital. Por exemplo, nesse período de pandemia, a gente percebe que mudanças no comportamento de consumo, a gente está com um consumidor que está repensando o consumo de fato, está muito mais linkado à sustentabilidade, a questões de propósito da marca. Acho que o consumidor nunca esteve tão conectado. Então, né, essa questão de como a marca se posiciona. Então, acho que toda essa transformação, quando a gente leva isso de fato para a loja física, existe um dever de casa agora de preparar as pessoas para esse novo momento. E acho que isso é uma das coisas mais significativas do ponto de vista de mudança prática, né, no ponto de venda. Não, concordo com você. E, assim, essa mudança, óbvio, nós mudamos o nosso comportamento. Isso é fato, né? 3 meses dentro de casa, a gente aprendeu a viver até com a família, né? A gente descobriu que a gente não sabia viver tão bem com a família. A gente teve que mudar os nossos hábitos, né? Coisas que, por exemplo, meu filho fica jogando PlayStation o dia inteiro. Eu falei com a minha esposa, antigamente eu daria uma bronca nele, dizer, não, você só pode tantas horas assim. Hoje em dia é o canal que ele tem de se comunicar com o mundo, com os amigos e tal. Então, cara, vai lá, brinca. Agora, guarda 15 minutinhos para tomar um sol também, que a gente mora em casa, dá para tomar. Mas o que eu quero dizer, a gente mudou os hábitos, mudou os nossos conceitos até. O grande problema que vai acontecer, que vai ser o divisor de águas, é exatamente isso. A loja que voltar e não se propor uma mudança de mindset, ou seja, de modelo mental, cara, ela vai ficar para trás. Essa vai, por quê? Porque o consumidor não vai querer mais ela, entendeu? E aí é uma questão que envolve o propósito da marca, envolve a operação dentro da loja e envolve principalmente, quando a gente fala de operação, as pessoas que estão ali. Então, porque, assim, se antes o vendedor de loja física era um cara que ficava esperando o cliente chegar para ele dar o melhor atendimento, com as técnicas de vendas e tal, isso não é
óbvio que tem que ter excelente qualidade de venda e técnica de venda, tem que ter conhecimento de produto, técnica de venda, conhecimento da operação como um todo, mas a pessoa tem que incorporar novas habilidades, novos padrões ou novos processos no dia a dia que envolvem o digital. Não sei se a empresa tem um mecanismo oficial de fazer os vendedores entrarem em contato com o cliente, mas, gente, hoje tem WhatsApp, hoje tem Instagram, tem tudo isso para o vendedor usar e para se conectar. E ele tem que estar conectado. E aí são vários paradigmas. Antigamente a gente dizia, não, o cliente tem que ficar no CRM da empresa, o vendedor não pode ter o resultado. Cara, hoje em dia não tem mais fronteira. Né? Tem que estar dentro da estrutura do CRM, tem que estar dentro da estrutura, dentro do celular do vendedor. Por quê? Porque o cliente é que está em primeiro lugar e ele que quer se conectar, ele que quer estar conectado com a loja. A hora que ele quiser, o momento que ele quiser. Então, a gente vai ter que incorporar muito conhecimento para as empresas e mudar os processos de atendimento, porque agora a gente precisa fazer com que essa equipe de venda traga o cliente para dentro da loja. Não adianta mais ficar de braço cruzado, não. Se você ficar de braço cruzado, a tendência é que você vai ter um fluxo extremamente impactado, principalmente nesse primeiro momento, e você pode não ter os resultados necessários para manter o negócio de pé. Perfeito. E aí, aproveitando o teu gancho, acho que tem um tópico que eu considero bem relevante, acho que a gente tem se preparado, né, como plataforma para atender essa nova realidade. Acho que tem uma diferença, acho que uma mudança, né, desse período agora é, de fato, no papel do vendedor, né? O escopo do vendedor, a gente sempre percebeu que o vendedor, ele sempre teve assim, quando a gente olha para o varejo físico, né, ele tem uma participação muito significativa, expressiva nos resultados, né? Acho que ele é um persona, talvez se não o mais importante, talvez para a maioria das marcas, a principal relação da marca com o consumidor se dá através dessas pessoas. Então, ele já tinha um peso, né, significativo dentro de processo, a gente falou de experiência. E o que eu percebo é que, nesse momento de crise, acho que a gente vivenciou, algumas marcas já vinham operando isso bem, independente de crise, mas acho que a crise fez com que todo mundo precisasse olhar para isso, é que o vendedor tem um novo escopo. Qual era o escopo anterior? Eu brinco que falava que o vendedor era um monocanal. O vendedor estava lá na loja e, basicamente, o que ele tinha que fazer, o escopo dele é, cara, conhecer bem os produtos, assim, falando de forma bem macro, né? Conhecer bem os produtos, dar um bom atendimento e fazer a venda ali para o cliente que veio até a loja. Então, a própria loja, a gente falou dessa transformação, e o vendedor, acho que ele está muito incutido nessa transformação. E agora, eu acho que o vendedor, ele precisa se transformar no vendedor omnichannel, né? A gente sempre falou do varejo omnichannel e tal, acho que o vendedor é um pouco isso, ou multicanal. Acho que uma das coisas que eu percebo é que o vendedor, ele tem um papel, sim, de continuar tendo de dar essa experiência, de gerar venda. Obviamente que ele tem o grande papel de trazer de cuidar desse cliente, vender para esse cliente que vem na loja. A gente não pode romantizar e falar só. A experiência é gerar negócios, o varejo sobrevive disso. Mas, por outro lado, eu acho que as marcas que a gente percebe que estão se destacando e que vão se destacar são aquelas que conseguem transformar esse vendedor numa figura de quase que um influencer digital, alguém que traz o consumidor para a loja, ou alguém que se relaciona com o consumidor, mesmo sem esse consumidor vir para a loja. E aí a gente sempre falou, acho que o Friedman sempre foi muito forte em criar processos, criar sistema TVV. Acho que o varejo brasileiro sempre bebeu muito da fonte do Friedman. Endeavor, acho que é um exemplo disso também, a gente sempre teve muita sinergia. E aí, o que você vê, Guilherme, de mudança, né? Dessas habilidades que você falou, assim, qual as habilidades, ou de forma prática, que a gente pode pensar desse novo escopo do vendedor, né? Como é que seriam esse novo processo de atendimento? Como é que vocês enxergam? Como é que vocês têm já começado a conversar com os clientes de vocês nesse sentido? Gostei muito quando você falou do digital influencer. E aí, no que eu citei da Nordstrom, ele falava que o vendedor de loja agora, eles chamam de store influencer, né? Store influencer. Então, e o store influencer é o seguinte, é porque ele trabalha a maior parte do tempo dentro da loja, mas ele não está o tempo todo dentro da loja. Mas ele é o influenciador da loja. Mesmo que ele esteja fora da loja, esteja em casa e tal, a referência para o cliente é ele. Então, ele está influenciando o tempo todo, né? Ou seja, o cara... e aí a gente vê o seguinte, ele é um embaixador da marca. Eu gosto do nome embaixador porque o embaixador é aquele que representa alguém, né?
é aquele que acredita, né? Então, o embaixador de um país, ele acredita no país, ele conhece o país, ele está em outro território, defendendo o país, dentro da embaixada é território daquele país. Então, é assim, eu levo esse conceito exatamente para isso. O embaixador da marca, não importa onde ele esteja, se ele está dentro da loja, se ele está em casa, no final de semana, ele sempre vai representar a marca, e sempre vai buscar conectar a marca com quem estiver chegando nele. E aí, pegando o seu gancho aí, a sua pergunta sobre o Prisma, como é que a gente enxerga, a gente, dentro do nosso programa de treinamento gerencial, PTG, né, que a gente treina aí, já treinou milhares e milhares de gerentes nesses 30 anos de Prisma no Brasil. Muita gente conhece os nossos conceitos, as nossas ferramentas, mas tem uma parte, um capítulo que é muito importante, que se chama Normas de Venda e Atendimento. Para quem conhece, para quem já fez a consultoria do Friedman, sabe que esse é o calcanhar de Aquiles para que a loja dê uma virada. E eu acho que quando a gente fala de normas de venda e atendimento, a gente está falando, primeiro, normas são padrões, né? Mas focados em atendimento, em qualidade do atendimento, e a qualidade vem naquilo que você também mencionou, que é o seguinte, quem define a qualidade é o consumidor. Então, como que ele está querendo ser atendido? Então, ele está querendo ser atendido dentro da loja ou ele está querendo ser atendido por alguém da loja? Né? É diferente. Eu posso ser atendido na loja ou por alguém da loja, mas eu posso estar em casa sendo atendido por alguém. Então, a gente, inclusive, viu muita coisa já acontecendo de live, né? Empresas aí que rapidamente começaram a fazer live, chamar os clientes e falar, nós vamos apresentar aqui os produtos em meia hora, a nova coleção, ou os novos produtos e tal. E isso, veja, o cliente está em casa, mas ele está sendo atendido pela loja física. Eu acho que essa é a grande transformação. Então, o que eu diria? Eu diria que nós estamos nos preparando para ajudar os lojistas, e aí eu não preciso ajudar a rede, propriamente. Pode ser um lojista que tenha esse pensamento. Eu quero transformar o meu atendimento, óbvio, dentro dos padrões da marca, mas ele pode incorporar novos processos, novos padrões de atendimento ao cliente, usando tecnologias que estão disponíveis por baixíssimo custo ou até eventualmente de graça, né? Mas isso tem que mudar. Esses processos de atendimento têm que mudar, né? E agora, você não descarta a questão do atendimento dentro da loja, porque você com certeza vai ter um grupo gigante ou de consumidores que querem ir até a loja. A jornada de compras, e a gente viu muito isso nos Estados Unidos, as lojas estão considerando a última milha da jornada de compras, em quase 100% dos casos vai ser numa loja física. A loja física é o ponto final onde a pessoa pega o produto, onde ela olha o produto, onde ela fala com alguém, onde ela tem a confirmação de que ela fez uma escolha certa. Então, a loja ela não vai deixar de existir, muito pelo contrário. Ela vai se tornar um lugar onde os clientes querem passar exatamente para fazer aquela conexão emocional que a gente mencionou, aquela conexão humana, né? Que comprar sem ter conexão humana, meio borocochô, né? E acho que tem uma questão, eu acho bem interessante na NRF esse ano. A gente teve dois cases brasileiros, né? E são duas marcas que a gente se relaciona, né? A Farm e a Clube Melissa. E aí a Farm teve um destaque que eu acho muito interessante, que a Farm talvez seja a marca brasileira que melhor faz esse papel, e a Farm já vinha desenvolvendo isso muito antes da pandemia, né? O Grupo Soma como um todo, que são marcas como Farm, Animale, Foxton, entre outros, né? E aí uma das coisas que eles trabalham muito é essa cultura do vendedor. E aí até eu quero já aproveitar um bate-pronto que o Wagner colocou uma pergunta que tem conexão aqui no chat, eu já vou aproveitar e responder. Que o Wagner perguntou como é que é essa legislação trabalhista em relação a caracterizar fora do horário de trabalho dele. Acho que o principal fator, Wagner, na minha opinião, tá? E é o que eu enxergo de marcas que estão sendo bem-sucedidas com equipe. Você não precisa fazer o vendedor trabalhar fora do horário dele. Assim, vamos pensar, a loja, acho que um dos desafios que a gente tem no varejo hoje, e aí está dentro do que a gente, como Endeavor, também é especialista, a gente sabe que uma realidade, a gente já tinha um pouco, algumas marcas, queda de fluxo nas lojas, isso era uma realidade,
E a gente percebe que a tendência agora, pelo menos nesse início de retomada, um dos desafios que a gente tem é uma queda de fluxo. Então, a gente tem que ser muito mais eficaz, e aí tem muito a ver com o que o Guilherme falou, né? Como é que eu tenho procedimentos e processos estruturados para conseguir gerar esse atendimento e converter esses clientes que vêm à loja. Então, acho que a gente tem que utilizar o tempo ocioso que muitas vezes a gente tem da equipe dentro de loja e saber usar esse tempo para essa relação transcender o cliente que veio na loja. Então, essa relação ela pode ser muito mais trabalhada. Então, acho que nesse sentido, eu acho que as marcas que estão, de fato, respondendo o Wagner, que estão tendo um destaque, acho que a Farm é talvez um grande exemplo que eu posso citar, é criar uma cultura de entender que, por exemplo, o digital faz parte. A gente sempre olhou o digital, o e-commerce, como um concorrente, como um grande vilão. E a gente tem que entender que são canais complementares. A gente falou, o Guilherme tocou, a gente falou, o e-commerce vai matar a loja física. A gente já discutiu isso alguns anos atrás. E a loja física, pelo contrário, a loja física, nesse momento, ela se fortalece. Então, só para a gente fechar esse tema e responder já ao Wagner, aproveitar essa pergunta dele, acho que tem um pouco a ver com isso, tá, Wagner? E aí é uma questão de mudar a cultura. E aí, Guilherme, eu queria puxar um outro tópico que acho que tem muito a ver com o que a gente entrega e acho que com esse novo momento. A gente sempre falou muito de importância de uso de dados. Na própria NRF, a gente veio, talvez, das últimas 3 edições, se falou muito disso. Acho que a gente tem um desafio cultural aqui ainda no Brasil, e principalmente olhando para a loja, muito forte. Então, a gente percebe que criar essa cultura talvez cultura de coletar dados, mas também de saber usar dados, saber interpretar, conseguir tomar decisões mais assertivas baseadas em dados. A gente sabe quanto isso é importante. Eu queria pegar a tua visão seguinte: como é que você avalia a importância dessa cultura de dados no varejo e principalmente quando a gente olha lá para a ponta, né, como é que as marcas, como é que o Friedman ajuda, né, as empresas a melhorarem resultado através do uso de dados? Cara, eu acho muito bacana a sua pergunta, tá? Só vou pegar um gancho para o Wagner aí. Wagner, eu concordo com você. A legislação brasileira, às vezes, né, ela nos trai, porque um vendedor que, inclusive, gostaria de fazer vendas pela internet depois do horário, né, às vezes é tolhido, porque senão lá para frente ele pode usar isso contra a própria empresa. Mas é aí que a gente vai precisar rever os conceitos, rever a cultura, achar as brechas. Eu acho que a gente vai ter caminhos, né, para estabelecer procedimentos que não caracterizem trabalho fora do expediente, signifiquem muito mais um atendimento de um, vamos dizer assim, de um amigo ou de alguém que se conectou e que você vai poder programar. Aí depende dos procedimentos que você vai estabelecer, programar para atender ele num horário que não caracterize fora do expediente. Mas Deixa eu vamos só voltar pegar para a questão de dados aí, que eu acho... só pegar um gancho rápido nisso que eu falei da Farm. Acho que muitas marcas estão utilizando, Wagner. O vendedor tem um código que o cliente compra no e-commerce usando o código dele e ele recebe a comissão por exemplo, só um exemplo de um processo que não tem, o vendedor não tem que estar ali no atendimento exato. Ele dá o código, ele se relaciona com o consumidor e no momento que o consumidor faz a compra, o vendedor, ele vai ganhar a comissão dele, independente se o cliente comprou meia-noite, comprou 2 da tarde, independente do vendedor estar na loja em horário de expediente ou não, ele está sendo beneficiado por uma relação que ele construiu com o consumidor. Só um exemplo, mas vamos lá, Guilherme, pode puxar os dados aí que eu lembrei. Não, mas já puxando, eu vou falar. Eu acho que, só reforçando, porque eu acho legal dar exemplos práticos. Antes da pandemia, tinha muita empresa que proibia o vendedor de ficar com o celular no bolso. Tá? Porque enquanto vai trabalhar, tem que ficar. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que rever os processos. E rever. Cara, talvez agora, pelo contrário, o vendedor tem que estar o tempo todo no celular e quando entrar um cliente, porque os fluxos vão baixar, ele vai dar qualidade de atendimento total. A questão é a atenção total à porta, mas enquanto ele não está com o cliente, ele está fazendo atendimento via mecanismos digitais, à distância, né? Mas, e aí vamos lá. eu vou ajudar a contribuir, ó. Você tem uma lista da vez organizada na tua loja. O vendedor da vez não está com o celular e os outros estão. Ponto. Já resolve de uma forma simples um processo para te ajudar a não ter esse problema do cliente entrar na loja e o vendedor não está olhando para ele porque está olhando para o celular. Já é um gancho aí, puxando um pouco o que a gente toca, né, no dia a dia. Né, e eu vou puxar o seu gancho, está muito coerente com o que eu ia falar. O Friedman, né, o Harry Friedman, fundador do grupo Friedman nos Estados Unidos, há 40 anos,
ele desenvolveu o método de gestão de vendas no varejo. Ele era totalmente pautado em dados. Ponto. O método, o que o Harry defendia é que é o seguinte: o que acontece dentro do salão de vendas se torna número, se torna dado, se torna os fatos se tornam números, se tornam dados. Os dados juntos se tornam informação. A informação analisada se transforma em conhecimento. E para você agir, você tem que ter conhecimento de causa. Então, dados sempre foram, né, a base da atuação do Friedman. A diferença de 40 anos para cá é a tecnologia. A diferença é que se lá atrás o Harry Friedman, né, para implantar tecnologia para capturar dados, ia gastar milhões de dólares, hoje você consegue um sistema como o da Ideva, né, que captura os dados para você ter informação e conhecimento online, né, real time, para poder tomar as decisões imediatamente, né? Então, dados sempre foram e sempre serão, na nossa ótica Friedman, o pilar principal da gestão de vendas e o principal fomentador de vendas que tem. A maior dificuldade que todas as empresas têm não é analisar as vendas, é analisar as não vendas. E aí você puxou o gancho do sistema de vez, né, digital e tal. A gente, há 40 anos, fala o seguinte: meu amigo, depois de todo atendimento, vá lá e anota o que aconteceu, né? Vendeu, não vendeu, o que vendeu, quanto vendeu. Se não vendeu, o que você ofereceu de alternativa? Por que o cliente disse não? Essa informação, esse dado, gente, é o que todo lojista quer. Está na nossa mão, sempre esteve na nossa mão. A única diferença que eu vejo é que agora não vai dar para ficar sem. Agora, a loja, vamos lá, você falou de redução de fluxo de clientes. Então, imagina que o cara saiu no meio da pandemia com risco de se contaminar, foi até a sua loja, entrou lá. Cara, você vai desperdiçar a venda? Então, não pode. Agora, se você, por acaso, não conseguiu vender, você tem que saber exatamente o que aconteceu naquele momento para o cliente não comprar com você. Porque olha o esforço que ele fez. Não é só sair de casa e gastar dinheiro, é correr risco de vida hoje em dia. E é por isso que o fluxo de clientes vai acabar baixando, porque as pessoas só vão sair mesmo para arriscar sua vida, sua contaminação, se elas de fato querem adquirir, querem comprar, querem ter uma experiência bacana dentro de uma loja. Perfeito. E uma das coisas que eu acho que sempre teve muito forte, a gente sempre acreditou muito, né? Quando a gente olhou para a loja, a gente falou um pouco de vendedor, mas a figura do próprio gerente de loja, né? Como alguém que é um pilar, talvez uma das peças mais importantes na engrenagem. E aí eu vejo que o Friedman sempre estruturou muito isso, né? Que eu acho que a gente evoluiu muito no varejo de forma geral em cultura de coletar dados. Eu vejo que hoje o varejo consegue coletar dados de várias formas, de várias ferramentas. A Endeva, né, acho que a nossa essência a gente faz isso, mas tem muita gente que faz isso às vezes na mão e consegue. Acho que não tem, obviamente, toda a eficácia, mas acho que é importante, além da coleta, é essa cultura de saber usar o dado. Como é que eu interpreto esse dado e tomo uma ação, tomo uma decisão, né, seja no meu nível gerente de loja, um supervisor, um franqueado ou até mesmo a própria rede, né? Eu vejo que essa evolução, acho que o Friedman ele sempre trouxe muito esse viés, né, dessa educação, de preparar o gerente. E eu acredito que nesse momento, por exemplo, a gente vai estar talvez com menos clientes durante um período. Tomara que isso passe, a gente, né, daqui a pouco volte à normalidade. Acho que a gente tem uma mudança de consumo aí que acho que a gente não sei se a gente volta nos patamares de fluxo que a gente sempre teve. De qualquer forma, acho que um dos aspectos a gente precisa ter gerentes menos operacionais e mais atuando no tático e no estratégico da loja. E a parte tática e estratégica é um gerente de loja, talvez um do chapéu, né, que a gente fala, talvez uma inovação, algumas coisas que não são nem novas, mas que de fato vai acontecer, o gerente precisa saber interpretar esses dados e tomar decisões baseadas nisso. Então, eu vejo que não é algo novo, mas é muito forte, muito relevante para esse momento que a gente vai passar, né, de retomada de loja. Léo, você falou um negócio que é muito bacana. Eu costumo definir o Friedman assim, ó.
Friedman é a inovação mais antiga do mercado de varejo. Porque, vamos lá, em 20 anos de experiência com o Friedman, tá? Eu me homologuei no Friedman há 20 anos atrás, né, no método. Já tive nos Estados Unidos com o Harry Friedman, muito bacana e tal. Mas o Harry, o que a gente percebe aqui no Brasil é que o Harry criou um método que ainda hoje, 2020, você chega para algumas empresas, você coloca os nossos conceitos, as nossas ferramentas, principalmente os conceitos, não vou falar nem de ferramenta, vou falar o conceito. Você coloca o conceito, o cara fala assim, caramba, nunca tinha pensado assim. Em 2020. E olha que o Friedman está no mercado, né, fazendo consultoria há 40 anos. Mas isso tem um negócio muito interessante, que é o que você falou lá atrás, é a questão da cultura. O varejo, principalmente o varejo brasileiro, ele nunca foi acostumado a ser um varejo objetivo, um varejo pautado em números, em dados, em informação técnica. Ele sempre foi muito emoção, ele sempre foi muito na base do subjetivismo, que, pô, eu acho que o fluxo está baixo, não, é por causa da obra que está tendo lá, aí de repente ele nunca parou para medir. E aí eu vou trazer um conhecimento que nós do Friedman temos, que é assim, nas nossas consultorias, e é muito interessante que a gente pega uma determinada marca e implanta o método de gestão do Friedman em, sei lá, 80 lojas da mesma marca, da mesma empresa. Tem lojas que crescem 20%, 30%. Tem lojas que caem. Sabe por quê? Voltamos àquele fator inicial, pessoa. E aí você falou um negócio muito importante, o gerente de loja. Nós, do Friedman, se você pegar todo o conteúdo do Friedman, quem é o elemento principal de uma operação de varejo? É o gerente da loja. Esse cara ele é a mola propulsora, porque ele está exatamente sendo pressionado pela empresa, ou seja, está recebendo pressão sobre resultados, sobre vendas, sobre tudo, e ele está sendo pressionado pela própria equipe, né, de melhores condições, melhores produtos, melhores preços, etc. Então, ele é que tem que ser essa mola aqui, que às vezes bota a pressão para cima, bota a pressão para baixo. Agora, como colocar pressão? E quando colocar pressão? Eu escutei uma palestra uma vez, faz uns 4 anos, 5 anos, que o cara falou o seguinte, a competência do futuro se chama capacidade analítica. O ser humano que tiver alta capacidade analítica, ele vai sobreviver. Quem não tiver capacidade analítica vai se sustentar, vamos dizer assim. Por quê? Porque a capacidade analítica é que traz o conhecimento para você e o conhecimento é que te move, ou que te possibilita a ação, a mobilização. Então, e aí eu pego lá, Friedman, pelo menos há 20 anos que eu aplico, qual é a nossa grande ação? Capacitação do gerente, ou seja, daquela pessoa que cuida da loja, para que ela tenha a maior capacidade de análise dos dados, trazendo esses dados para conhecimento dele, para que ele possa agir. Tá? E cada vez agir num espaço de tempo menor. Porque a grande questão é, se você espera para agir amanhã, você já perdeu o dia de hoje. Então, essa sempre foi a linha do Friedman, e acho que isso vai ficar cada vez mais intenso. Tá? Isso vai ficar cada vez mais intenso, porque, cara, vamos ver aqui. Cada semana que vem é uma notícia nova. Fecha comércio, abre comércio. Na outra semana, agora pode ter aula digital, agora não pode ter aula digital. Tudo muda. Então, não adianta agora a gente também ficar fazendo macro planejamentos. Cara, é olhar o curto espaço. Entendeu? Perfeito. E saber analisar o que aconteceu hoje para já amanhã já tomar decisão. Perfeito. Eu estava ouvindo uma live da Startse na semana passada, e aí o Maurício Benevenuti ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente tem falado muito de novo normal, e acho que ele trouxe um conceito que eu falo assim, tá meio ambíguo já esse termo, mas ele trouxe o termo que eu achei assim, o novo normal é imprevisibilidade. Esse é o novo normal.
E aí, eu acredito que dentro dessas habilidades, né, gosto muito do conteúdo do Murilo Gun, né? O Murilo Gun, para mim, é um cara que tem uma linha de pensamento, um modelo mental realmente à frente. E ele sempre falou que dentro das habilidades que ele acredita que são mais relevantes dos profissionais, né, que são coisas que não se ensinam na escola, está na capacidade de aprendizado, aprender a aprender. Então, na verdade, a gente está lidando com um cenário, quando a gente pega um cenário de imprevisibilidade nesse nível que a gente está vivendo, onde, cara, não dá para tomar uma decisão. Quando se fala, por exemplo, as empresas falam de planejamento estratégico, cara, desculpa, mas não dá para fazer. Você não dá planejar, mas assim, cara, você não consegue escrever um planejamento mais nesse momento de 6 meses, de um ano. Cara, quase que as empresas, a gente tem visto, eu tenho assistido muitos conteúdos, né, de liderança de varejo, e está todo mundo tomando decisão quase que semana a semana. Então, acho que se tem uma coisa que a gente precisa aprender agora como profissional, é aprender a lidar, né, com esses novos cenários. Aí tem muito a ver com o que você falou. E acho que a gente sempre tomou muita decisão no varejo, e olha que nem era um cenário tão imprevisível, de forma muito empírica, né, muito no eu acho, no meu feeling. E eu acho que o varejo já vinha passando, mas nesse momento é crucial, passar por essa transformação, principalmente o gerente de loja, onde ele consiga tomar decisões baseado no que está acontecendo de fato com os números, com os dados da loja dele, né? Esse lado. E aí eu queria, para a gente já estar caminhando para o final aqui, Guilherme, talvez puxar uma última pergunta para a gente depois caminhar aqui para umas considerações finais, mas a gente, acho que fechar um ponto que a gente começou falando dele, talvez faça sentido trazer, a gente está passando por um momento de fato de transformação digital, e a gente sabe que é inegável que, por exemplo, e quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando, acho que a venda digital ela cresceu assustadoramente, óbvio, mas o que a gente está fazendo aqui agora faz parte da transformação digital. As pessoas começaram a se comunicar de forma digital. Por exemplo, cara, minha mãe é quase que analfabeta digital, ela não tem habilidade. E a gente se conversa, ela quer ver meu filho, etc. A gente fala por vídeo. Nunca pensei em conversar com a mãe com vídeo. Então, assim, tem coisas simples que estão mudando de fato, né? Essa transformação digital é muito mais ampla, mas as pessoas tendem a pensar que a base da transformação digital é tecnologia. E para mim, na verdade, acho que o grande fator que vai mudar exatamente está na cultura. E a cultura a gente fala das pessoas. E aí a gente fala da humanização. Eu queria, assim, que para a gente fechar, que você pudesse fechar dos pontos que a gente passou aqui um pouco, como é que você enxerga, né, essa valorização do humano no meio nessa transformação digital, né? Assim, quais pontos, como é que a gente consegue engajar a equipe, ou o que você poderia deixar de ponto, né? A gente fala muito de acelerar a venda, a gente precisa agora retomar, a retomada é mais que abrir a loja, né? Abrir a loja é um ponto, acho que tem vários fatores que a gente precisa fazer. Como é que você vê essa valorização do humano, esse engajamento das equipes, para que as lojas consigam, de fato, retomar as vendas e isso tenha impacto, de fato, nos resultados? Eu acho que a gente vai passar por algumas questões. Primeiro, a gente vai ter que valorizar o profissional de varejo, de loja de varejo. Eu acho que a gente tem que cada vez dar mais valor para esse cara que é assim, é um trabalho árduo, cara. Ficar de domingo a domingo, né, em pé. Só que as pessoas nunca valorizaram as equipes, né? Assim, sabe, sempre falaram, é um emprego. Então, a gente tem que começar a mostrar o seguinte: primeiro, o varejo é o setor que mais emprega no Brasil. Ponto. Se o Brasil quer mexer essa economia, tem que valorizar o varejo. E não é valorizar e-commerce, porque e-commerce não gera emprego, né? Não gera trabalho, assim, posições de trabalho. Então, eu acho que a gente, como empresas que atuam no varejo e focado no varejo físico, a gente tem que começar a botar essa bandeira e a gente tem que contar com as grandes lideranças do varejo para falar isso. Cara, nossos vendedores, nossos embaixadores da marca são os verdadeiros guerreiros. Então, a gente tem que valorizar a equipe. Agora, vamos trazer para dentro do ponto de venda, que, aliás, nem é mais ponto de venda, é ponto de... né? É o que a gente está chamando de PDX, agora não é mais PDV, é ponto de várias coisas. Mas vamos trazer para dentro da loja física, que aí fica mais... Cara, esse gerente, ele tem que conhecer a equipe dele. Ele tem que inspirar a equipe dele. Ele tem que fazer com que a equipe compreenda que a nova cultura não é uma questão de imposição, porque você vai ter que fazer esse processo, porque você vai ter que atender assim. É uma questão de sobrevivência para todo mundo.
É uma questão de solidariedade. Então, essa coisa, o gerente, mais uma vez, se torna a pessoa que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, nós do Friedman estamos nos preparando para ressignificar o papel do gerente, mas esse ressignificar não quer dizer que vai mudar, né, o processo de atendimento. Não, ressignificar no sentido de falar, cara, olha a sua importância dentro do negócio. E não é porque você é importante também que você vai ter que receber muito mais. Não, você é importante, cara, para você mesmo, né? Para a sociedade, para o cliente, para o consumidor. E assim, e não é você a pessoa, é você o seu cargo, a sua função dentro dessa estrutura. E aí a gente vai começar a valorizar o gerente, que vai valorizar a sua equipe, e obviamente a gente precisa que as lideranças lá de cima, né, as diretorias e tal, elas enxerguem isso. Mas isso eu garanto que já estão enxergando. A gente tem visto muita empresa já dizer assim, cara, eu preciso agora dar atenção total à minha equipe que está lá na ponto de vendas. Eles são prioridade para mim, a saúde deles é prioridade para mim. Quantas vezes eu escutei aí de presidentes e CEOs dizer, cara, quando a gente fechou as portas, a primeira preocupação é se a nossa equipe ia ficar bem em casa, como é que era e tal. Ou então as lojas que não fecharam. Nossa, a nossa primeira preocupação era com a segurança, a saúde da nossa equipe, né? Então, eu acho que começou sim um processo de valorização das pessoas que trabalham na loja, no varejo físico. E até porque é ali que a gente vai conseguir reaquecer a economia. Cada posição de trabalho que a gente colocar mais, né? Então, a gente lá no Friedman, a gente está até desenvolvendo um programa agora, a gente vai falar de trainee Friedman. A gente vai estimular que as pessoas contratem com um modelo de estagiário, né? Porque a lei de estágio ela é bem mais flexível, trazer estudantes que estão em fase final de conclusão do seu curso para ingressarem no varejo, para a gente começar a formar as novas lideranças do varejo, porque eu também acho isso. A gente tem que começar a pegar gente que está com HD vazio e começar a colocar, né, na cabeça e modelar esses novos líderes, já trazendo para dentro da cabeça deles essa valorização do ser humano. Eles têm que ser gestores de pessoas. Nós, líderes, não somos líderes de resultados, nós somos líderes de pessoas. Nós somos líderes de seres humanos. E é isso que a gente acho que é a grande transformação, né, na nossa mente. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que a valorização começa a mudança do mindset das lideranças para que a gente possa valorizar o ser humano, humanizar, né, o trabalho. Perfeito. Não, acho que ficou bem claro, assim, né, essa questão de valorização. Eu percebo que a gente, talvez, durante um tempo, de fato, teve uma cultura a gente, talvez, do ponto de vista de varejo, falar, o vendedor, pô, falta engajamento, as pessoas não estão comprometidas, etc. Mas acho que era um pouco também o fato de como se olhava, né? Então, talvez de como se valorizava, de como se tinha o cuidado, se tratava dessas pessoas. A gente já vinha falando isso e talvez agora acho que é um bom momento de reflexão de como é que a gente humaniza e como é que a gente cria. E aí eu quero só trazer um ponto que eu acho que é relevante, e aí não discordando exatamente do que você falou, mas numa visão, é que eu acho que quando a gente fala tipo assim, de e-commerce, loja física, para mim, hoje é uma coisa só. Para mim, Concordo. assim, é o varejo e a gente fala de canais, existem muitos canais, né? Eu vi algumas perguntas do pessoal falando de WhatsApp, não dá tempo de responder todas, mas assim, eu acho que o ponto central não é qual o canal, e acho que certamente assim, a gente percebeu, por exemplo, né, o digital, acho que a gente tem experiência por ser Vetex agora, de perceber que o e-commerce cresceu muito, mas assim, o grande protagonista de resultados, se a gente olhar para mercados, se a gente olhar para a China, que é o mercado mais maduro do digital no mundo, números antes da pandemia, acho que não vi nenhum número ainda depois da pandemia, mas a China estava em torno de 25% do varejo dela era digital e 75% físico. Olha para o mercado americano, estava na casa de 16, subiu para 27, tinha um número, mas você ainda tem o grande volume no físico. Então, acho que o grande ponto é colocar assim, focar no consumidor e estar preparado como loja, e aí, independente de ser uma rede grande ou pequena, eu quero focar no consumidor, e aí eu vou usar os canais, seja ele um canal online, seja ele a loja, né? Como eu faço, acho que talvez o desafio agora está, né, em interpretar em como criar a estratégia correta para atender esse novo consumidor da forma que ele quer ser atendido. Acho que esse, né, Perfeito. é um ponto
É legal. Quando eu falei do site, eu não estou menosprezando a força dos Não, e-commerce, não. Muito pelo contrário. Eles são os fomentadores de visita para a loja. É isso que eu quero dizer. Como eu vi nos Estados Unidos. Os sites, eles são a porta de entrada de contato com o consumidor, com a marca. Mas todas as empresas vinham trazendo o seguinte: esse é o início da jornada de compras. O final da jornada está na loja, né? Então, como você falou, é uma coisa só. Só que onde é que a gente tem maior posição de trabalho? Quando é maior volume de trabalho? Qualquer, qualquer economia capitalista sabe que o varejo fortalecido, você fortalece a economia de uma forma geral. No Brasil, então, que o consumo das famílias é o grande alavancador de PIB, cara, as lojas, né? E o Brasil é feito de pequenos varejistas, isso que eu acho legal. O Friedman sempre atuou muito mais com os pequenos, né, com os lojistas franqueados e tal, do que com as grandes corporações. E é bacana isso, porque a gente ajuda exatamente aquelas pessoas que escolheram o varejo para fazer suas carreiras, montarem, né, conduzirem suas vidas, e a gente ajuda eles a se tornarem cada vez mais profissionais e terem melhores retornos dos seus investimentos. perfeito, Guilherme. Bom, a gente está agora caminhando aqui para os últimos 5 minutos. Passa rápido, né? A gente vai É. conversando, vai falando, mas uma hora voa. E aí, Guilherme, eu queria que o Léo Moura, coloca para a gente, por favor, aí. O Guilherme trouxe uma chave aí para a gente fechar aqui e falar um pouco. Acho que tem uma conexão com tudo que a gente falou aqui, né? E aí eu queria, Guilherme, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa chave aí, como é que você enxerga, né? Alguns pontos aí que podem contribuir e ajudar para essa retomada mais saudável, mais veloz. Acho que é um complemento do que a gente vem falando aqui, mas acho que é legal a gente fechar falando dessa chave que você trouxe. A chave, né? Eu não sei, tá na tela. Eu estou vendo você, Léo. Eu não sei se está Não, todo mundo vendo a chave aí. tá aparecendo, na tela dele está aparecendo a nossa imagem mais a chave também. Não sei se você Tá. mudar aí na. O que eu acho legal dessa chave que a gente fez aí é uma chave que é a chave de ouro para você reabrir as portas da sua loja, tá? Então é o seguinte, a gente colocou aqui uma certa brincadeira com essa chave de ouro, mas é muito sério. Chave para a gente significa o seguinte: a chave está em cuidados pessoais como prioridade. Gente, pode ter certeza que o, o consumidor vai dar prioridade a entrar nas lojas que demonstrarem o maior cuidado com a saúde dele. Tá? Então, eu vou trazer um exemplo pessoal. Outro dia, eu tive que ir ao supermercado e eu cheguei no supermercado, vários repositores estavam com a máscara no queixo, abaixo do nariz. Eu não me senti nada bem. E aí, isso pode ser um fator determinante para eu não voltar mais naquele ambiente. Porque se aquela empresa não se preocupa comigo, com a minha saúde, que é o maior bem que eu tenho, então eu vou eliminar aquela empresa. Então, nós teremos aí milhares de protocolos operacionais, né, protocolos sanitários. Cuidem disso para que toda a equipe dê o maior valor para si mesmo e para o consumidor. É isso que vai ser o primeiro olhar de um consumidor para uma loja. Olhou, ali me oferece segurança, eu entro. Não me oferece segurança, eu não entro. Segundo ponto, humanização do atendimento. 3 meses de quarentena, gente, todo mundo fechado e tal, podem ter certeza. As pessoas querem contato humano, as pessoas querem se abraçar, as pessoas querem se ver, elas querem conversar. E aproveite isso para humanizar o atendimento. Então, pega a sua equipe e mostra a importância dessa acolhida. Ontem eu escutei um negócio muito bacana do presidente da Arcos Dourados, né, que opera o McDonald's. Ele falou de um exemplo de um rapaz no drive-thru que foi surpreendente. Uma família, uma mulher dirigindo, o marido ao lado, fez o pedido dela no drive-thru. Quando ela chegou no guichê para pagar, o atendente do caixa virou para ela e falou assim: como vai a sua família? A mulher falou: nossa, vai bem. E a sua, como é que tá? Então, esse contato, essa humanização, essa conexão humana, conexão emocional é que está em jogo nessa retomada. Terceira questão
é a atitude 24/7. Os líderes têm que estar 24 horas por dia conectados no que está acontecendo no mundo. E principalmente, né, no que está acontecendo que vai impactar o seu negócio. Não adianta se desligar, gente. E eu não estou dizendo aqui para você ficar insano, ler todas as notícias, ver o Jornal Nacional, quantos morreram, quantos... Não, não, não. Vai naquilo que realmente significa, é uma informação que pode mudar alguma coisa dentro do seu negócio. Tá? Terceiro, ou quarto, visão ampliada em 360 graus. Visão ampliada, aí a gente volta para aquela questão de dados. São duas coisas. Saiba exatamente o que está acontecendo dentro da sua loja. Saiba tudo o que acontece dentro da sua loja. Agora, a melhor forma de você ter profundidade e amplitude na sua visão são os dados. Não seja subjetivo. Você não vai conseguir acompanhar todos os atendimentos. Então, tenha um mecanismo de coleta de dados preciso para que você frequentemente analise e gere conhecimento para poder agir. E a ação não é para punir ninguém, a ação é sempre para melhorar a capacidade de entrega da sua marca, da sua loja. Da sua loja. A sua capacidade de entrega, se você está entregando o propósito da marca, se você está entregando a humanização, se você está entregando os cuidados pessoais. Quando você entregar isso, você vai ter o resultado da venda. E por último, estratégias de curto prazo. Se você tem a visão ampliada e se habitua a olhar essas informações, esses dados, e criar conhecimento a cada pequeno ciclo, você vai poder ter ações mais rápidas, ajustes mais rápidos. Então, aquele negócio, não tenha mais o planejamento do mês, não tenha mais o planejamento, no mínimo, o planejamento da semana, com revisões diárias. E você só consegue isso se você fizer coleta de dados e análise de dados constantemente. Tá? Para a gente, essa é a chave de ouro para você reabrir a porta e ter sucesso na sua retomada, né, com muitas vendas e ter uma equipe engajada que vai fazer o varejo retomar forte aí a economia do Brasil. Perfeito, Guilherme, maravilha. Assim, e acho que pegando um gancho que você falou, essa questão de cuidados, né, com prioridade, eu tenho estudado muito essa mudança de comportamento de consumo, então tem lido muito conteúdo, buscado muita coisa. Algumas pesquisas apontam que consumo seguro vai ser um tema top of mind do ponto de vista do consumidor para o ano de 2020. Então, se a gente olhar para os próximos meses, é muito desse cuidado que você falou. Tem um complemento de várias coisas de humanização, mas acho que as empresas que precisam se organizar, e aí tem que inovar. Vou trazer um gancho rápido. A gente, por exemplo, tem marcas que operam com a gente, onde a gente criou uma nova metodologia de atendimento, onde o cliente pode agendar um horário para ir até a loja, visitar o ponto de venda. E aí ele vai já dar um briefing para o vendedor do que ele espera do atendimento. E a gente fala muito, né, a gente vinha falando de personalização, né, de criar uma experiência interessante no ponto de venda. Então, a gente fala muito também que esse momento, acho que a Covid-19 foi o maior agente de inovação que a gente já viu no varejo, porque as empresas tiveram que acelerar tudo, e a gente também, como fornecedor e parceiro do varejo, precisou inovar. Então, acho que tem muito aprendizado, de fato, agora nessa retomada, e alguns desses aspectos estão, de fato, em criar novos canais também para o consumidor. A gente criou esse atendimento agendado, é um exemplo. A gente tem feito, acho que essa gestão do vendedor digital, desse novo vendedor que passa por ser um vendedor, né, de loja digital. Então, acho que um pouco do que você trouxe aqui, né, dessa chave, acho que complementa bastante do que a gente falou. E aí eu queria, Léo, muda para o próximo slide, por favor. Eu queria que você falasse rapidamente, Guilherme, tem uma oficina que o Friedman vai fazer já na semana que vem. Acho que é um novo modelo também, né, de que vocês criaram agora, né, depois dessa nova realidade, de também se digitalizar de alguma forma. E aí eu queria só deixar um gancho que quem é cliente Endeva tem condição diferenciada com o Friedman agora, já é um dos benefícios dessa parceria. Tem o QR Code aqui para vocês se inscreverem, mas aí dá uma pincelada rápida, Guilherme, explica um pouco como é que vai funcionar essa oficina
o pessoal que estiver interessado em participar com vocês, né? Vamos lá. O Friedman teve que se inovar, gente. O Friedman era 100% presencial. Era sala de aula, era consultoria presencial e tal. E a gente teve que se transformar. Uma das transformações, a gente fez duas transformações. Uma na certificação de vendedores, que depois a gente até manda para o pessoal da Endeva divulgar para vocês aí, né, para os clientes Endeva. Mas como a gente sempre priorizou a formação gerencial, ou seja, do gerente da loja, a gente pegou um workshop que a gente tinha com um conteúdo de 8 horas, que ele é a essência do nosso programa de treinamento gerencial. E aí a gente transformou esse workshop numa oficina de gestão ao vivo, ou seja, digital. Você de casa, você acessa, você vê, você assiste. Então, ela vai acontecer. A gente já teve uma edição, foi um sucesso, foi muito bacana, e a gente vai ter a segunda edição na semana que vem. São 5 módulos, né, de 1h30 cada um, então vai ser sempre de 9h30 às 11h, de segunda a sexta da semana que vem, onde a gente traz os principais elementos que um gerente tem que iniciar a sua transformação ou a sua preparação para a reabertura das portas, para a retomada das vendas. Né? A gente vai falar do papel do gerente, né? Os chapéus, como você mencionou, Léo, quais são as responsabilidades dele. A gente vai falar bastante sobre processos, né? Sobre organização da loja. A gente vai falar sobre metas e estatísticas. A gente vai falar sobre como desenvolver a sua equipe para que ela tenha cada vez melhor performance. Essa é a base da atuação de um gerente de loja, e a gente está trazendo essa oficina de gestão. Nós, Friedman, já estamos trazendo com uma condição de 50% de desconto. Tá? E aí, a Endeva, né, nesse início de parceria, abraçou a causa que o que une a Endeva ao Friedman é o fato que a gente acredita que não existe uma loja de sucesso sem pessoas qualificadas e ferramentas adequadas para fazer a gestão. Então, a gente tem a capacitação, a qualificação das pessoas. Aí a Endeva traz as ferramentas digitais que permitem acessar dados, conhecer os dados, tudo que acontece na loja. E é daí que surge essa parceria. E quando a gente colocou para eles que teria a oficina de gestão, o Léo falou assim, cara, acho legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou bancar a parte da inscrição dos meus clientes. Aqueles que estiverem interessados, eu vou bancar uma parte. Então, quando ele falou de condições especiais, é isso aí. A gente já está dando 50% de desconto e você, cliente da Endeva, o Léo ainda, né, a Endeva, ainda paga um pedacinho da sua inscrição aí. Então, fica uma condição bem legal. Hoje é R$ 495 a inscrição do workshop, e a Endeva, se eu não me engano, está pagando R$ 100. Então, vocês, clientes da Endeva, vão pagar só R$ 395 para a inscrição na oficina de gestão que acontece semana que vem. Tá? Essa eu acho que é a primeira, e foi a toque de caixa, a primeira parceria né, que a gente fez. Tem muita coisa por vir aí, porque o que move essa parceria é a certeza de que nós precisamos ajudar o varejo nessa retomada, e a gente tem muita condição de fortalecer os profissionais que trabalham em cada uma das lojas aí desse Brasilzão. Muito bom. Bom, Guilherme, a gente está chegando aqui de fato na reta final. Aos últimos comunicados, primeiro de tudo, agradecer a todo mundo que ficou com a gente nesse período. Guilherme, primeiro você, obrigado aí por esse bate-papo, obrigado pela parceria. Acho que a gente tem muita coisa a contribuir, né, para o varejo, para os nossos clientes, para os consumidores. Acho que essa parceria vai muito longe, a gente já tem uma sinergia de muito tempo e agora vamos alavancar mais do que nunca tudo isso. A gente tem uma comunidade no Telegram onde a gente fala muito, chama Varejo na Veia, e aí a gente dissemina conteúdo, fala de boa prática, fala de coisas legais que estão acontecendo. Então, a gente deixou um QR Code passando aí. Léo, se puder passar pro... já está aí. A comunidade, se vocês quiserem se inscrever também, a Ana colocou aqui no chat o link da oficina.
Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a solução de atendimento agendado, também tem o link aqui. Se vocês quiserem olhar lá, tem todas as explicações para bater um papo com a gente. A gente vai enviar depois para vocês uma pesquisa de satisfação importante para a gente saber onde a gente está acertando ou errando e, de certa forma, trazer sempre conteúdo mais relevante e bater esse papo. Pessoal, acho que é isso. Estamos chegando na reta final. Obrigado mais uma vez todo mundo. Espero que vocês tenham uma retomada excelente, que a gente possa ter contribuído um pouco, de alguma forma, né, com um pouco do que a gente falou do nosso conhecimento, desse papo, para esse momento de retomada. E é isso. Até o próximo. Só quem tá assistindo, eu vou fazer uma live hoje à tarde também com o Patrick, da Vetex. A gente vai falar um pouco sobre protocolos de retomada. Enfim, quem quiser me seguir já me segue no Instagram. Hoje, às 18 horas, eu vou estar lá também batendo papo com o Patrick. Acho que é isso, pessoal. Um abraço, ótimo dia para vocês e ótimas vendas aí. Abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade.